Para a gente entender como essa medida vai impactar na vida da população e qual o cenário da pandemia em São Paulo, converso agora com o secretário de Saúde do Estado, Dr. Jean Gorenstein. Dr. Jean, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Mais uma vez, boa noite. Eu queria começar com o senhor, baseado em quais informações, números de casos, números de óbitos por Covid, em que informações foram essenciais para chegar nessa decisão? Boa noite, Márcio. Esse é um momento de grande vitória do governo do Estado de São Paulo e da população. De forma conjunta, conseguiram fazer com que nós estivéssemos controlando a pandemia no nosso meio. E dessa maneira, alguns dados foram extremamente importantes para que nós pudéssemos se embasar por uma atitude tão responsável. Uma delas é a própria vacinação. Conseguimos atingir a nossa meta de 90% de pessoas vacinadas, aquela população elegível acima de 5 anos com 2 doses, ou seja, com aquelas doses que eram protetoras, definitivamente protetoras. Lembrando que São Paulo, além de mais de 90% desse público-alvo, 75% da população em terceira dose foi também atingida, ou seja, nós também demos dose de reforço, portanto, doses adicionais de proteção, e nós temos ainda a própria imunização da faixa etária pediátrica de crianças de 5 a 11 anos, que já estamos em 73% com a primeira dose. Este é um lado. Por outro lado, o controle da pandemia, fazendo com que nas últimas 6 semanas nós tivéssemos de forma progressiva a queda de número de internações em 20% como média semanal, fazendo com que desde 29 de janeiro, quando tivemos 11.500 pessoas internadas, tivemos uma queda de 76% nas internações, hoje com quase 2.700 pessoas internadas, tanto nas unidades de terapia intensiva quanto nas próprias enfermarias. E dessa maneira, pudemos também analisar e ter a possibilidade de fazer análise daquilo que tivemos pós-carnaval. Apesar de não ter havido carnaval propriamente dito, foi um feriado que congraçou com um grande número de pessoas e isso não teve o impacto que eventualmente poderia ter tido. Agora, isso doutor Jean... reforça a proteção. Desculpa, quase cortei o senhor, mas me desculpe mesmo. A gente acabou de ouvir o Matheus Meirelles, nosso repórter aqui em São Paulo, falando que não é mais obrigatório usar máscara, usa quem quer. Essa é a liberdade, usa quem quer a máscara. Quem se sentir mais seguro com a máscara pode continuar utilizando. Mas ele falou, em ônibus não é obrigatório, no metrô, no trem, e também em hospitais, em postos de saúde, mas em escolas é opcional. E o senhor falou, baseado na vacinação, mas a gente sabe que, e eu queria até confirmar isso com o senhor, a gente sabe que entre as crianças pequenas, especificamente entre as crianças pequenas, o índice de vacinação ainda é baixo. Na verdade, nós temos no estado de São Paulo 73% da população vacinada de 5 a 11 anos, são crianças que já estão protegidas, lembrando que a resposta a uma vacina para esse público é até maior do que acontece nos próprios idosos, tem uma produção muito maior de anticorpos, esses anticorpos tendem a permanecer por um período até maior em títulos, que nós chamamos em índices mais elevados, por isso a nossa tranquilidade neste retorno. Lembrando que também os profissionais da área da saúde, da educação, estão também devidamente imunizados, todos eles com a terceira dose, sejam da equipe assistencial pedagógica, seja da parte administrativa ou sejam de serviços terceirizados. Portanto, se considera hoje também a escola como um espaço de proteção. E só rapidamente, secretário, muito rapidamente mesmo, para entrar num teatro, eu vou ter que continuar mostrando meu passaporte de vacinação ou isso também cai? Nós estamos ainda analisando alguns eventos que se exigia o passaporte da vacina, vão ser discutidos pelo centro de contingência, uma vez que nesse momento nós atingimos, como disse, uma vacinação muito mais plena. Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde de São Paulo, muito obrigado pela sua entrevista ao CNN Prime Time. Boa noite.
Muito obrigado, Márcio, a todos os telespectadores da CNN Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos.